Oi galera, tudo bacana? Eu sou a Andy do Mon Petit Poisson e hoje vocês não vão assistir um resumo do blog, mas vocês vão assistir uma vídeo resenha. Eu não faço muito vídeo resenha aqui pro canal não, mas esse livro, ele mexeu um pouco comigo e eu achei que eu não ia conseguir passar tão bem o que eu queria com esse livro se eu escrevesse. E eu acho que, sei lá, eu devia falar bastante coisa dele, contar os prós e os contras. E, enfim, resolvi fazer uma vídeo resenha, até para vocês ouvirem, né? Algo novo, algo diferente, porque esse livro foi bem diferente também. Bom, o livro que eu vou falar hoje é um livro da editora Bertrand, tá saindo agora. É uma trilogia, tem um pouco de mitologia, um pouco de filosofia, um pouco de sociologia e esses ias da vida. O autor é francês e, enfim, eu fiquei muito entusiasmada quando eu fiquei sabendo desse livro. Eu vou fazer a vídeo resenha de Nós, os Deuses. É o primeiro livro de uma trilogia. Os próximos livros são O Sopro dos Deuses e O Mistério dos Deuses. Eu não sei se vocês já perceberam, toda vez que alguém faz uma vídeo resenha ou fala de um livro, enfim, quando a pessoa gosta muito, a pessoa sempre fica muito empolgada. Então ela acaba contando a história, resumindo a história de acordo com o que ela gostou. E se ela não gostou, ela resume a história bem do ponto de vista dela. E eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar dos dois lados, né? Alguém contando a história de um livro que a pessoa super adorou e você não gostou, porque você já leu, então a pessoa tá contando, você sabe que não é, tipo assim, você não ficou tão empolgado quanto a pessoa. E quando é o contrário, você super gostou daquele livro e a pessoa meio que fala meio xoxo, você fica assim, cara, como? Então assim, eu vou tentar aqui não passar meu entusiasmo pelo livro e ser sucinta, pra exatamente eu não ficar com essa coisa de uau, muita empolgação ou pouca empolgação e vocês falarem, caraca, eu tô apaixonado pelo livro, tipo, eu super odiei o livro por causa disso. Quando esse livro foi falado no evento que teve aqui no Rio, da galera, né, do Grupo Record, eu fiquei muito entusiasmada para ler, porque o resumo do livro era mais ou menos isso. Um pouco de mitologia grega, onde pessoas normais iam ter aula com os deuses do Olimpo, e no meio dessas pessoas normais iam ter pessoas que são famosas, algumas já teriam morrido, mas imagina assim, sei lá, você ter uma pessoa famosa num livro, sendo que ela não tá sendo famosa, entendeu? Tipo assim, não é a história daquela pessoa. A história é que ela tá num grupo de alunos aprendendo com os deuses do Olimpo e é uma pessoa que a gente historicamente conhece. Entendeu? Assim, conhece, né, a sua carreira, a sua vida pública, né? Enfim. E só que assim, falava da mitologia e tal, e eu fiquei muito empolgada. Vocês sabem que eu sou muito fã de mitologia grega, né? Um carinho enorme, eu adoro. Até quando o livro é ruim eu tento dar uma chance. Quando o livro é bom eu continuo. Vocês me conhecem. Então quando eu falava do livro, quem tava perto de mim e tal falou assim, Andy, você vai gostar desse livro. Tipo, eu já fiquei empolgada, confesso. Quando esse livro chegou, ele veio de presente, eu fiquei muito empolgada e comecei a ler. Óbvio, né? Imagina, contar tudo, você super empolgada, fã de mitologia, fã de história. Quando eu comecei a ler, veio o primeiro baque. E eu acho que foi um baque negativo, que se transformou numa coisa positiva, porque o jeito que o autor narra, o jeito que ele conta a história, o jeito de escrever dele não é o que eu estou acostumada a ler. E isso pra mim foi um choque. Um choque que eu comecei e falei, meu Deus, será que eu vou abandonar um livro sendo a história tão bacana ou vou ficar enrolando pra ler? E eu pensei comigo lá, eu falei, não pode acontecer isso, porque, pô, mitologia, não sei o que, tipo assim, deu aquele baquezinho no coração, mas o jeito de narrar do autor não era o que eu tava acostumada, então assim, eu custei a engrenar um pouco por causa disso. Como é que o autor dividiu a história dele? A história é dividida mais ou menos em 3 partes. Não necessariamente vai ser assim do início ao fim, tá, galera? Só pra vocês entenderem um pouco. A primeira parte, ele realmente fala de mitologia.
Mas não é só mitologia grega, ele fala um pouco do apanhado geral, porque quando o livro começa a evoluir, ele pega aquele pedaço da mitologia grega e às vezes coloca em outras coisas que acontecem no mundo ou de outras religiões. Às vezes surgiu algo na mitologia grega e todo mundo utiliza até hoje, né? Ou foi evoluindo. Então, é isso. O segundo, ele fala dessas pessoas, desses alunos deuses, né? Que é o mundo deles lá onde eles estão, que eles vão ter aula com esses deuses do Olimpo. E o terceiro é um jogo, bem entre aspas, que está acontecendo dentro desse aprendizado. E aí o livro vai intercalando, cada capítulo mais ou menos é um pouquinho de cada um desses. Não necessariamente assim, é uma mitologia, um jogo e um alunos, não. Pode vir um daquele, dois do outro, entendeu? Mas sempre a gente tem essas visões. A narrativa é em terceira pessoa. Então assim, a parte da mitologia foi tranquilo, porque é como se você pegasse um livro, uma enciclopédia, um livro de ouro da mitologia e você lê, sei lá, falando sobre um determinado deus. O parte do aluno começou a ser mais interessante, porque são 144 alunos que são escolhidos. Este livro, o cara diz que os alunos escolhidos são ex-franceses, ou seja, as pessoas ou morreram na França, ou eram franceses de nascimento, ou passaram a ser franceses, enfim. Só que não são alunos qualquer, esses são alunos que eles evoluíram de acordo com o conceito de cosmo, de anjos, e eles meio que já passaram, já foram mortais, morreram, viraram anjos, né? Anjos da guarda, toda essa hierarquia que tem anjos descobrindo outras galáxias, planetas e whatever. E eles foram convidados, foram chamados para ter aula com esses deuses no Olimpo. Só que o Olimpo não é exatamente o que a gente está imaginando no monte lá, né? Não, ele é como se fosse um planeta, um lugar que a gente não sabe onde está. E aí tem toda a explicação, né, da história, por que eles vão ser alunos deuses e tal. Porque eles vão simplesmente tomar conta de um mundo, de um grupo de pessoas. Eu não sei se vocês já jogaram The Sims. The Sims é meio que brincar de Deus, eu não sei, né? Por mais que a gente fale assim, não é bem assim. Eu sei que é um pouquinho. Eu adoro ficar horas fazendo as minhas casas, né? Botando a casa muito maneira. Mas quando eu começo a jogar, você tem plena ciência de que você tá comandando aquela pessoa, ou aquela família, aquele grupo, enfim, né? Quantas pessoas você escolhe pra começar a jogar, né? Você pode escolher, sei lá, uma família de 4, 5 pessoas. E se você fala que a pessoa não vai comer, não vai fazer isso, não vai trabalhar e tal, acontece várias coisas, né? Que o sistema meio que faz com você. Então, sei lá, dá um exemplo pra quem nunca jogou. Se você tem um filho e deixa a criança ao relento, o serviço social aparece e te leva a criança. Então, assim, você não pode fazer nada. Tem umas ações que você não interage mais. Então, para que o serviço social não leve a minha criancinha, eu preciso cuidar bem dela, né? Senão, assim, quando o serviço social entra em cena, eu não posso mais mexer. A criança vai embora e tchau. Se eu não comer, se eu não beber, se eu não tomar banho, tipo assim, o boneco vai morrer. E tem muita gente que fica fazendo essas coisas de sacanagem, né? Bota o bonequinho trancado numa sala, tira a porta e tal, você vai morrendo e tal. Apesar de falar assim, brincando, mas você tá brincando de Deus ali. E é essa ideia que o livro fala aqui, é isso que esses alunos vão fazer. Eles vão criar um mundo a partir de todas essas teorias que a gente já vem lendo, né? Desde o Big Bang a tudo que a gente escuta, desde religião, desde o lado religioso de como a vida humana surgiu, até essas teorias científicas, né? Passando por todas as religiões. Só que esses deuses, os 12 olimpianos, né? Quem acompanha Percy Jackson sabe dos deuses que eu tô falando. Eles têm uma ordem de dar aula e eles vão evoluindo o mundo aos poucos. Então, assim, a gente também sabe que o mundo não foi rolou o Big Bang e nós humanos saímos, né? Vê aquela coisa das algas nos mares, né? O vegetal, não sei o que, começou a melhorar. Enfim, vê essa coisa evolução aí, né? Depois veio plantas, animais marinhos, animais terrestres, né? Enfim, aí foi começando os bípedes, blá blá blá, evolução, mamíferos, e aí a gente tem o homem, aí o homem veio com essa coisa do fogo, enfim, começaram também a evoluir a sociedade. Então é isso que a gente vê ao longo do jogo, e isso é muito legal, galera, porque quando a gente tá vendo o jogo,
que são esses alunos deuses tomando conta dos seus humanos lá nesse mundo que eles chamam de Terra 18, que tem semelhanças com a nossa Terra, mas não é exatamente a nossa Terra. A gente vê como a evolução é bacana, porque você aos poucos vai evoluindo. Então tem uma hora que você meio que tá lendo o livro e brinca assim: será que a evolução também não foi alguém lá em cima jogando xadrez, né, brincando com o ser humano aqui embaixo? Você começa a ter essas viagens meio loucas. E os deuses, eles vão colocando algumas ideias em cima dos vencedores e perdedores de cada rodada, porque todo dia tem um jogo, né? É como se fosse o seguinte: toda aula de um deus você joga no mundo. E aí no final daquela aula o deus diz quem ganhou e quem perdeu. Quem ganha, os louros de ouro. Quem perde vai por limbo. E esse que é um dos grandes mistérios também do livro, quando estamos com os alunos. Então quando a gente está jogando, quando eles estão jogando e a gente está acompanhando esse mundo, a gente começa a ver alguns levantamentos que os deuses fazem, que por mais que a gente não concorde, por mais que a nossa opinião não seja aquela, quando bem argumentada a gente para pensar. Uma delas que, apesar de me chocar muito e eu tive que concordar, é quando ele fala que nada evolui mais a humanidade do que a guerra. E eu fiquei assim pensando nisso durante um tempo, porque eu falei, gente, não é possível e tal. Mas depois que veio a explicação eu realmente compreendi. Porque sempre que a gente está em guerra, a gente começa a pensar, né? O que move o mundo não são, né? São as perguntas, né? Não são as respostas. E aí a gente começa a pensar o seguinte: como é que eu vou atacar aquele povo? E aí, se eu crio uma arma para atacar, eu também penso numa arma de defesa, porque é óbvio, se eu pensei, aquele povo também tá pensando. Então você vai evoluindo. Claro que a gente pode usar as coisas da guerra para benefício da humanidade. Nem sempre a gente usa. Infelizmente, isso é um ponto a se pensar, a se discutir, coisas mais pra frente. Não vou levantar nenhum momento assim de isso é certo, é errado, enfim. O livro, ele não levanta essas questões, se você tem razão, a humanidade tem razão ou deixou de ter. Ele levanta as questões para você pensar em tudo, para você meio que sair da sua consciência, eu acredito nisso, e pensar como um todo. Então ele faz vários levantamentos sobre isso, enquanto os alunos estão jogando entre os mundos, né? Então eu fiquei bem espantada, porque na verdade nesse primeiro livro a gente não tem as 12 aulas ainda. A gente tem umas 5 aulas, 5 indo para a sexta. E a gente vê algumas civilizações que vão evoluindo e a gente, claro, que percebe que são civilizações nossas, né? Assim, foram inspiradas em alguns momentos nas histórias que a gente já leu nos livros de história, todo mundo conta, né? Seja as antigas, né? Os egípcios, os gregos, os maias, os astecas, os índios americanos, né? Enfim, tudo isso que a gente vai acompanhando, os chineses e todas essas outras tribos que a gente sabe que elas existem, mas não tem muitos relatos, porque foram tribos vencidas. Afinal de contas, quem conta a história são os vencedores, nunca os perdedores, né? E então essa é uma coisa que é muito bacana no momento do jogo. No momento do livro, que os alunos estão nesse lugar, nessa cópia do Olimpo, se a gente puder dizer assim, acontecem umas coisas que a gente não sabe. Além dessa briga entre eles, afinal de contas, alguns alunos estão sendo mortos e ninguém sabe o porquê. A ilha é cercada de mistérios. A ilha tem um monte de seres que a gente não sabe de onde eles veio, para onde eles vão. E todo mundo quer descobrir o que é, né? Só que na chegada, no meio lá desses alunos, a gente encontra pessoas famosas. Por exemplo, a gente tem Edith Piaf, né? Grande cantora francesa. A gente tem Gustave Eiffel, que é o criador da torre. A gente tem outros personagens que talvez pra gente, assim, desse lado de cá, não conheça muito, porque não é um nome célebre do nosso país. Mas, obviamente, acredito que o autor, ao escrever, ele sendo francês, ele pegou a nata lá das pessoas, das celebridades francesas. Então a gente tem um pouco de tudo. Cantores, espiões, pessoas normais, artistas, né? Pessoas, enfim, talvez
anarquistas, a gente tem todas as índoles de tudo um pouco. E então a história, eu acho que ela foi bacana e ela acabou me prendendo porque ela tem essa divisão dessas três partes, né? Então você tem o mundo que você está envolvido, porque tá todo mundo contando lá, tá todo mundo, os alunos estão contando um pouco do seu mundo, né? Apesar de ser narrado em terceira pessoa, o livro todo, os alunos, quando a gente entra no mundinho dos alunos lá, a gente vai acompanhando um pouco cada civilização. Então, as civilizações não tem o nome que a gente conhece, vamos supor, você não vai pegar assim, civilização egípcia, não. Mas vai ser geralmente ligada a um animal e a gente vai ver o tipo de evolução, como eles foram evoluindo e, enfim, essa coisa médium, tudo que eles aprendem lá, eles vão passando para os humanos sendo incentivados. A gente também tem esse lado dos humanos, né, dos alunos, dentro da escola, que está acontecendo alguma coisa que a gente não sabe, então é um outro mistério, né? Além deles competirem entre eles no jogo, eles estão morrendo, eles estão tentando descobrir algumas coisas esquisitas desse lugar, né? Então, assim, a gente tem toda uma gama de mistério e a gente tem a parte da mitologia, que geralmente é introduzida quando algum deus vai dar aula. Então, assim, sei lá, se a gente tem Ares, né, o deus da guerra, aí o cara faz uma notinha sobre o deus da guerra, mas no meio desse momento da aula dele, a gente tem outras notas sobre mitologia, né, relacionada a Ares ou relacionada a outras coisas que ele fez também. A gente pode, sei lá, de repente, o Deus é não sei o que criou não sei o que lá. E aí sim, vai fazer uma outra vibe disso, ligada com mitologia. Eu acho que o único problema desse livro, além dele ser diferente do que eu tô acostumada, essa narrativa foi um choque pra mim no início, eu acho que foi o fato dele ser um pouco denso. Assim, gente, como ele trata dessa coisa de filosofia, de fazer alguns questionamentos meio filosóficos, mudar um pouco aí, ligado um pouco com religiões, alguns paradigmas que muitas vezes, se você tiver muito enraizado, você vai ter esse choque e talvez você não ande muito. Ele é um livro que, apesar da história ser empolgante, ele é um livro denso. Você não consegue avançar muitos capítulos e os capítulos são curtos, tá? Os capítulos têm 3, 4 páginas. Aí você fala assim, mas são capítulos curtos, são. Só que o livro levanta tantas questões pra gente que você tem que parar pra pensar, entendeu? Então, assim, você é capaz de ler muito no dia, mas não como, sei lá, outros livros que eu já contei pra vocês que li em 3, 4 horas seguidas. Não, aqui não. Eu li uns 10, 15 capítulos, aí parava um pouco, ia tomar uma água, ia descansar a mente, ia ver alguma coisa na internet. Aí, sei lá, 2, 3 horas depois eu voltava, lia mais um pouco. Enfim, só no final que eu dei um gás, porque eu queria muito saber o que estava acontecendo, né? Enfim, e aí eu acabei não fazendo isso. Mas ele é um livro denso, ele é um livro que eu acho que as pessoas vão ler aos poucos. Ele eu acho que não é para ser lido malucamente como a gente tem lido. Eu acho que ele é realmente para ler aos poucos, pra gente digerindo todas essas informações. E isso foi um ponto positivo. Assim, o mesmo ponto negativo, que é ser denso, ler devagar, você ficar intrigado às vezes, intrincado naquele livro, ele é bom porque ele faz pensar, ele faz você ir atrás de outras coisas, rever talvez alguns dos seus pontos de vista. Eu sempre falo com vocês que eu gosto muito de livro que ele traga algum tipo de mudança pra nossa vida. Não precisa ser, tipo, aquela história que você fala assim, ai meu Deus, mudou a minha vida pra todo sempre. Não, mas se no final das 300, 400 páginas de um livro você parar 5 minutos e pensar, é o tipo de livro que eu gosto. É o tipo de livro que eu penso e falo assim, cara, de repente eu tô fazendo isso errado na minha vida. Ou de repente, por que não ajudar alguma pessoa ali 5 minutos, 2 minutos, ou enfim, se eu sorrir para as pessoas e não ficar de cara amarrada, já é o suficiente para fazer a alegria de alguém. Então assim, pode ser pequenas coisas, podem ser coisas bobas, mas se no final do livro passar alguma mensagem, passar uma coisa que eu possa melhorar para minha vida, o livro já valeu a pena. Muito mais do que dizer assim, eu li uma porrada de livro. E esse livro, ele tem esses pensamentos, apesar de alguns momentos eles serem chocantes, porque fala de guerra,
fala de um pouco de religião, vai falar de algumas coisas da evolução da raça humana que são feias e perduram até hoje. E por mais que a gente negue, por mais que a gente ache que, não, isso não veio lá de trás, isso veio... É difícil tirar alguma coisa da mente humana que está muito enraizada, né? Então, enfim, o ser humano, ele às vezes tem esse problema, a gente enraiza certas coisas e nem sempre isso é positivo. Então, assim, eu vou falar que eu tô bem empolgada pro segundo livro. O gancho pro segundo livro não foi tão bom quanto eu imaginei que seria. Eu acho que, tipo assim, tem um cliquezinho, mas em relação a todo o livro, o clique foi muito pequeno. Eu acho que tô quase pensando, na verdade, o livro como um grande livro que foi dividido em 3 partes, porque ia ficar muito grande você pegar um livro de 1000 páginas para ler, né? Mas eu só vou poder bater esse martelo quando eu começar a ler o segundo livro, né? Porque não teve um gancho que você fale assim, meu Deus, que gancho espetacular. Não, a gente não teve todas as aulas ainda, a gente não teve a explicação por que os alunos, né, perdedores somem, a gente não teve o que está acontecendo no mundo, a gente chegou num ponto só do jogo lá. Então, assim, tem muita coisa para acontecer ainda, tem muita água para passar por debaixo da ponte, e eu espero que os próximos deuses que vêm para dar aula, eles sejam bem interessantes, eles sejam, enfim, nos tornem coisas diferentes. Eu fiz umas marcações do livro de momentos assim, e aí eu vou deixar pra vocês no post bonitinho. Mas eu acho que a melhor de todas elas foi essa aqui que fala do jogo. Ele fala assim: desistir é abandonar o jogo. Quando se joga, deve-se tentar melhorar o andamento das coisas. Abandonando o jogo, perde-se tudo. Eu acho que o jogo aqui, você pode colocar em tudo na vida, né? Quando você abandona, você perde tudo. Então você sempre vai ter dificuldade na vida, você sempre vai ter dificuldade nas coisas, né? Então eu achei que essa é uma frase que vale a pena, assim, a gente deixar parado lá de que abandonar não é legal. A gente tem que persistir e continuar, porque nada vai ser fácil. Na vida de ninguém as coisas são fáceis, né? Tudo tem um momento de dificuldade. Então é isso, galera. As outras marcações depois eu coloco no post para vocês lerem, de repente copiarem com calma aí. A gente tem um pouquinho mais. Eu tô bem ansiosa pelo próximo livro, que vai ser O Sopro dos Deuses, que vai ser a continuação de Nós os Deuses, o primeiro livro dessa trilogia, desse autor aí francês que resolveu falar um pouco misturar um pouco, né, mitologia, esse cuidar dos humanos e o que está acontecendo aí. Então é isso, gente. Obrigada. Se vocês gostarem do vídeo, dê um curtir. Para quem acompanha aí, para quem gosta dos canais, né, os vídeos aqui do canal do Mon Petit Poisson, se inscrevam no canal. Sempre que tem vídeo, vocês são os primeiros a saberem, porque rola logo um e-mail para vocês. E eu fico por aqui, qualquer coisa gritem em todas as redes sociais. É isso, galera. Super beijo e até a próxima vídeo resenha. Tchau, tchau.